Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabelle, sou orientadora parental e nesse vídeo eu quero te mostrar 3 pontos, 3 sacrifícios que valem a pena sofrer para ter uma maternidade mais leve, mais tranquila, né? Quando a gente tem filho, a gente aprende isso, que tem coisas que a gente precisa sofrer para que as coisas sejam mais fáceis, né, a curto ou a longo prazo. Eu sou orientadora parental, mas eu também sou mãe, também sou esposa, sou dona de casa, sou estudante, eu sou várias coisas. E nesses 3 anos de experiência, que não podem não parecer muito, mas que foram muito intensos, né, somado aí ao meu estudo de educação infantil, até mesmo para me formar em orientação parental, a gente acaba adquirindo, né, algumas habilidades. E eu quero trazer para vocês, compartilhar, porque pode ser que ajude a maternidade de vocês também. E claro que é sempre bom ouvir de vocês, né? Então, se vocês também têm algum sacrifício que vocês abriram mão de algum conforto, mas que tornaram a maternidade de vocês mais leve a longo prazo ou até médio, curto prazo, compartilha aqui nos comentários também. Então, o primeiro ponto, né, o primeiro sacrifício foi a manutenção da rotina de sono da minha filha. Porque assim, manter uma rotina de sono não é fácil, porque parte do pressuposto que você repete, né, uma ordem de acontecimentos todos os dias. E quando eu estava grávida, eu lembro que eu vi alguns relatos de algumas mães que falavam que ter uma rotina permitia com que os seus filhos dormissem a noite toda. E eu já tinha ouvido de algumas mães que uma das partes que era um sofrimento era o fato de a mãe não conseguir dormir, ter que acordar várias vezes durante a noite. Isso ficou na minha cabeça. Então, quando eu tava grávida, eu comecei a consumir esse tipo de conteúdo, né, de rotinas de mães que mantinham ali essa ordem todas as noites e que faziam seus filhos dormirem a noite toda. Então, a minha filha tinha em menos de um mês, eu comecei a colocar a rotina rigidamente, gente. Até hoje é a mesma rotina. Claro que muda alguns pontos, né? Minha filha não mama mais, não é mais bebezinho, vai fazer 3 anos. Então a gente vai alterando algumas coisas aqui ou ali. Mas eu decidi que eu iria manter essa rotina. Então, assim, como eu falei, ela vai fazer 3 anos, até hoje eu abro mão de sair à noite por causa da minha filha. Eu abro mão de marcar compromisso, de passear, de sair nesse horário, de resolver minhas coisas nesse horário, porque realmente pra mim é muito importante que a minha filha durma. E é claro que inicialmente pode parecer sofrido, né, gente? Principalmente quando a gente tá acostumada a sair, né? O nosso marido chama a gente pra ir no cinema, pra comer fora, e a gente quer ir, quer curtir. Mas pra mim, falava mais alto eu descansar à noite. Então, assim, eu abri mão de ter uma vida social à noite por causa da minha filha, mas isso me gerou frutos maravilhosos que eu colho até hoje. A minha filha dorme em 5 minutos, eu não estou brincando, e ela tem quase 3 anos. O próximo vídeo vai falar sobre rotina, eu vou contar passo a passo o que eu faço aqui em casa pra minha filha dormir, assim, entre 5 e 10 minutos, com quase 3 anos, né? Então, se você tem interesse, já se inscreve aqui, fica guardando, que deve sair amanhã ou depois da manhã esse próximo vídeo sobre rotina. O segundo sacrifício foi a alimentação. A minha filha, ela não comeu nada até os 6 meses, tá? Ela só mamava, ela não bebia água, ela não bebeu suco, ela não comeu papinha, ela não comeu mingau, nada. Minha filha nunca mamou uma mamadeira. Se você der pra ela, ela fica mordendo assim, né, porque ela acha engraçado o bico, mas ela nunca mamou uma mamadeira. E eu sei que isso não é a realidade de muitas mulheres, né? Algumas mulheres não conseguem dar leite, não conseguem amamentar. Tem a questão também do seio, né? Às vezes o seio acaba machucando muito, que às vezes pode acontecer por falta de informação. Antes da minha filha nascer, eu estudei muito sobre amamentação também. E aí eu já sabia mais ou menos como colocar de um jeitinho que não ia doer, eu sabia uns paranauê assim de colocar aquelas rosquinhas, né, e tal. E, enfim, eu me informei e foi muito importante porque por mais que meu seio tenha ficado, assim, mais sensível, mas ele não chegou a machucar muito, então eu consegui dar mamar pra minha filha. E por que eu falo que isso é um sacrifício? Porque dar mamar 6 meses, né, livre demanda, a hora que a minha filha queria eu dava, não é fácil. Você que já amamentou, tá amamentando também, 100% aí, livre demanda, coloca aqui nos comentários. Não é fácil, mas foi muito bom, porque a minha filha é uma criança muito saudável. A gente sabe que
A amamentação, o leite materno tem vários nutrientes e esses nutrientes acompanham a saúde do bebê. Então, às vezes o bebê tá gripado, o nosso leite, ele tem essa capacidade, né, de entender por meio ali, é uma coisa maravilhosa, né, por meio ali da comunicação do seio e da boca do bebê, eles conseguem se comunicar e aí o nosso corpo começa a produzir o leite que o bebê precisa. É um negócio muito doido, assim. Então, foi um sacrifício? Foi, mas valeu a pena. Depois de 6 meses, a minha filha não comeu nada de açúcar até os 2 anos. Não, mentira. Mentira, ela comeu sim coisa com açúcar, mas não era normal, não era comum. Então, a partir dos 6 meses eu fiz ali o método BLW, não sei se eu faria de novo, assim, talvez eu faria, mas não 100%. O método BLW, pra quem não sabe, é aquele método que você dá os alimentos inteiros pro bebê, né? Obviamente que não tem risco de engasgo, então banana, mamão, ou então um legume ali cozido, né? Uma batata, enfim, brócolis, você vai dando os pedacinhos e a criança vai pegando com a mão e comendo mesmo, né? Então, isso foi muito bom pra minha filha, porque ela até hoje come muito bem. Minha filha come arroz, feijão, come carnes, come frutas, ela toma suco sem açúcar, ela toma iogurte sem açúcar. Hoje ela tem quase 3 anos, então já não é um problema ela comer biscoito e tudo mais, mas até hoje eu evito mesmo assim de dar. Ela come, sei lá, 2 vezes no mês um biscoito recheado. Quando a gente sai pra algum lugar, assim, vai no cinema, ela vai junto, ela acaba comendo ali. Mas eu realmente evito de dar essas alimentações pra ela. É um sacrifício, por quê? Porque quando eu ia sair com meu marido, não era só assim, ah, beleza, vou pegar minha bolsa e sair. Não, não é assim. Eu lavava fruta, cortava fruta, fazia panqueca, levava marmitinha pra ela comer na rua, pra ela não comer comida da rua, porque inicialmente eu não dava comida com muito sal. Então, foi um sacrifício, mas valeu muito a pena, porque hoje a minha filha é assim, bem, sabe, quem conhece sabe, ela é bem pesadinha. E muito saudável também, ela come mesmo. E eu acho que eu poderia ser melhor, poderia ter sido melhor, porque eu mesmo não comia muita verdura, né, folhas. E nesse primeiro ano, não comia, assim, não ligava muito pra minha alimentação. Então hoje eu já como um prato bom, bonito, mas a minha filha já não come, assim, um brócolis que ela comia inicialmente, mas porque eu fui deixando de dar, ela foi, sim, sabe, essa coisa esquisita de comidas verdes, sabe, de comida, assim, muito diferente. Mas normal, esperado pra idade dela. Quem assistiu Divertidamente sabe, né, que aparece aquele sentimento, a emoção, nojo, né? Então é estranho mesmo comer ali um matinho, alguma coisa. Mas se tudo der certo, vai encaminhar pra uma hora ela começar a comer novamente. E o terceiro ponto, que foi um sacrifício, foi a questão de começar a estudar sobre maternidade. Porque o que acontece? Eu me preparei muito pra prática. Então, assim, tudo que era prático eu estudei. Rotina de sono, amamentação, como desenvolve o cérebro do bebê, o que fazer a cada etapa, 3 meses, 4 meses, 5 meses, como organizar o local, né? Enfim, o que disponibilizar, quais ferramentas, tudo isso eu tomei muito cuidado e não deu certo no sentido de não me satisfazer emocionalmente. Então, assim, mesmo que a minha filha estava se desenvolvendo muito bem, estava gordinha, estava saudável, estava seguindo ali os trâmites do que era esperado para ela na idade, eu continuava muito vazia, eu continuava triste, desmotivada. E teve um momento, assim, que quando a minha filha estava com uns 7, 8 meses, eu estava realmente, assim, cansada da maternidade. E foi um momento muito difícil, porque eu comecei a invejar meu marido, porque ele saía pra trabalhar e me deixava sozinha. Eu não tinha mais vontade de fazer as coisas na minha casa, então o banheiro ficava sujo, a comida era mais ou menos, a comida sempre express. Macarrão com carne moída, sei lá, frango, estrogonofe, essas coisas muito fáceis. E foi um sacrifício, por quê? Porque quando a minha filha nasceu, eu tava no mestrado, eu estou no mestrado hoje ainda, sim, 3 anos depois, mas eu vou terminar em breve, se Deus quiser. Foi um sacrifício porque o meu tempo já era muito escasso, mas ainda assim eu falei, eu preciso entender para além do que eu estou vivendo, porque o que parece é que a minha filha se desenvolver bem não é o suficiente para me fazer feliz. E eu comecei a estudar sobre maternidade, entender o que acontece com a mulher, o que acontece numa casa quando a maternidade chega, né? Quando nossos filhos chegam, a maternidade e a paternidade, obviamente. E foi um sacrifício, mas assim, cada livro que eu lia, cada psicóloga que eu ouvia,
transformava. Eu lembro que eu tava assim, acabada assim no sofá e a minha filha tava mamando, eu acho que tava, sabe, meio deprimida assim, e aí eu assisti um vídeo da Samia Marcilli. Se você não conhece, coloca aqui no YouTube Samia Marcilli, ela tem vários vídeos legais, porque ela é uma mãe de sete meninas e agora ela vai ter uma menina. Então, assim, ela tem uma sabedoria pra falar sobre as coisas da casa, as coisas do lar, e foi transformador, realmente. Eu fiquei assim impactada, e daí eu fui lendo livros e mais livros e publicações e artigos e fui ouvindo pessoas falando sobre a maternidade. Então, assim, foi um sacrifício entre aspas inicialmente, porque eu não tinha tempo para ler mais nada. Eu precisava terminar o meu mestrado, terminar não, mas escrever, né, minha dissertação. E talvez para você possa ser um sacrifício se você não tem o hábito de leitura, de estudar, mas eu garanto que estudar sobre a maternidade pode salvar vidas, salvar a sua saúde mental. E o último sacrifício, o quarto, eu não lembro se eu falei 3 sacrifícios no início do vídeo ou 4, mas no total são 4 sacrifícios, que foi decidir que o meu casamento seria bom. E por que foi um sacrifício? Primeiro porque quando a gente é solteiro, assim, né, e namora e depois a gente casa, a gente não perde essa individualidade, né? Mesmo casados, pelo menos no meu caso, eu vivia a minha vida normalmente, né? E eu ainda tive um conflito com meu marido inicialmente, porque meu marido falava: você não tá mais solteira, você é casada, você precisa perguntar pra mim sobre a sua rotina, né? Porque assim, eu queria fazer a minha rotina. Sim, eu era a pessoa que botava horários das coisas que eu queria fazer, e meu marido às vezes queria atenção, queria sair, queria resolver alguma coisa, e eu achava absurdo, porque ele tinha que respeitar o que eu tinha proposto pra mim. E quando a gente casou, eu já me senti um pouco assim, sabe? Mas depois que eu tive minha filha, foi pior, porque eu perdi completamente o controle do que eu tinha que fazer, do que eu estava propondo pra eu mesma fazer, e ao mesmo tempo tinha ele. Então ele não estava entendendo o que estava acontecendo na minha cabeça, sabe? As minhas resoluções, o que eu estava percebendo ali na criação da minha filha que estava fazendo sentido, as rotinas, a alimentação, a criação, o que falar, como cuidar. E obviamente não tem como ele ler minha mente, né, gente? E aí é mais fácil eu mesmo já ir fazendo as coisas. E eu percebi que ele ficava meio deslocado, porque ele trabalhava o dia todo. Até hoje ele trabalha o dia todo. Então, foi meio que perdendo a comunicação mesmo. E eu sei que isso é muito comum. É muito comum casamentos acabarem ali no primeiro ano, até o segundo ano do nascimento do bebê. Porque a impressão que dá é que o bebê chegou e tudo entrou em desordem e acabou. Mas, gente, não é verdade. Quando a gente entende o que é a chegada de um bebê, vai mudando muito a nossa cabeça. E uma das coisas fundamentais para a saúde mental do bebê é o relacionamento dos pais. Então, de nada adianta você ter os melhores ferramentas para o seu filho se desenvolver, o melhor tapete, a melhor comida, não vai adiantar de nada se você e seu marido, ou você e sua esposa, não se dão bem. Se vocês brigam um com o outro na frente dos filhos, se vocês são arrogantes um com o outro, se vocês criticam um ao outro, tudo isso os filhos, eles absorvem, porque os filhos são fusionais emocionalmente. Então, os filhos têm essa capacidade de absorver. Então, uma das coisas assim que mudou a minha maternidade foi decidir que eu ia ser feliz com meu marido. Eu decidi que eu e meu marido seríamos pais e que aqui na nossa casa seria um local, que aqui na nossa casa seria um local de paz. Então, um outro ponto que eu comecei a estudar também foi sobre casamento. E hoje eu declaradamente sou a doida dos livros de casamento. Se você tem um livro de casamento pra me indicar, me indique que eu vou ler. Eu tenho alguns, né? Eu tenho vários, eu tenho alguns que eu amo, eu realmente sou apaixonada por ler, e eu não sei porque, assim, quando eu nem era casada ainda, eu era solteira, algumas pessoas me pediam conselho de casamento, porque realmente foi um dos assuntos que sempre me agradou desde quando eu era nova, assim, 17, 18 anos, eu lia sobre relacionamentos. Claro que depois que eu casei, parece que eu esqueci tudo, parece que eu comecei do zero, voltei a ler livros que eu já tinha lido, e assim, foi um sacrifício porque você tem que abrir mão do seu ego, né? A gente sempre fica achando que o outro,
quando o outro também querer, aí eu vou querer. Quando o outro falar que vai ser paz, aí eu também vou querer paz. E não foi isso não, gente. Eu decidi que a minha casa é ser paz. E eu ainda tô aprendendo, tá? Não tô dizendo que eu sou perfeita, que eu nunca me estresso. Muito pelo contrário, eu me estresso. Dependendo aí do meu ciclo, né? Nós mulheres somos cíclicas. E aí tem explosões emocionais também. Eu também me irrito com a minha filha, porque eu sou um ser humano, né, gente? E eu tô aprendendo, senão nem faz sentido mais estar aqui se a gente é perfeita, né? E eu não sou muito longe disso. Mas, assim, divórcio é uma palavra que não passa na nossa boca de jeito nenhum. Quando a gente começa a discutir sobre alguma coisa, meu marido, a gente já fala assim, olha, tá aqui, né, minha filha tá aqui, não quero falar sobre isso, depois a gente conversa, porque a minha filha, quando acontece a gente começar, às vezes, querer falar um pouco mais, a minha filha fica muito agitada. Porque pra ela não é normal mesmo a gente brigar na frente dela. Então eu percebo assim que às vezes até quando a gente tá rindo, ou quando a gente tá, sabe, brincando de forma mais áspera, ela fica assim, não, ela fica meio agitada. Então, realmente o sacrifício de eu decidir que meu casamento vai dar certo, porque isso vai trazer benefícios pra minha casa, uma criança de pais saudáveis emocionalmente, uma criança que está num lar que as pessoas se amam, se doam, é uma criança muito mais feliz, muito mais tranquila. Não é à toa que as pessoas falam, eu não tô me gabando não, tá, gente? Mas muita gente fala, nossa, sua filha é muito tranquila, ela é muito tranquila. Minha filha também não é perfeita, mas eu acredito que sim, que é um esforço meu do meu marido de manutenção da paz aqui no nosso lar e que isso passa pra ela. Então ela não é uma pessoa que é uma criança muito boazinha mesmo, sabe? E também tem a questão, né, do temperamento dela, né? Claro que cada criança tem seu temperamento. Mas enfim, gente, esses são os 4 sacrifícios que realmente eu aceitei viver e melhoraram a minha maternidade. Eu não sou uma pessoa que tem ajuda aqui em casa, eu cuido da minha filha 100% e assim, quase que 100% sozinha, porque meu marido trabalha o dia inteiro, então ele trabalha de manhã, tem dias que ele trabalha de manhã e à noite, da tarde, quando ele tá em casa, minha filha tá na escola. Ele é autônomo, né, então empresário, sabe como é que é? Não tem horário, e aí toda a rotina dela fica comigo mesma. Eu faço café da manhã, faço almoço, faço janta, levo na escola, busco, eu cuido das atividades dela. Então isso sempre foi desde quando ela era bebezinha. E aí decidi que eu iria passar por esses sacrifícios, mas em prol do bem-estar dela e do meu bem-estar também foi fundamental para que hoje eu consiga ser uma mãe muito mais feliz do que muitas mulheres, né? Um outro sacrifício também que a gente pode falar, eu posso falar de vários, assim, né, pequenos do dia a dia, como por exemplo, não oferecer tela para minha filha não assiste TV. Aqui em casa não tem TV, então quando ela assiste é no tablet, né? E aí eu boto uma música mesmo assim, sabe? De pessoas cantando, não é, né? Sabe aqueles clipes de pessoas mesmo? Ou então eu coloco um desenho que seja mais pacato, que seja mais educativo, né? Não aquelas músicas infantis, repetitivas, com muitas imagens e muitas coisas. É um sacrifício? Porque um dia inteiro sem a minha filha assistir tela pode irritar, né? Porque eu tô fazendo ali comida e ela quer atenção, mas ao mesmo tempo eu tenho uma filha mais tranquila, eu tenho uma filha que não fica chorando toda hora, que não tem explosões emocionais toda hora. É aquela criança que quando tá no carro ela tá de boa, ela não fica chorando, irritada. Quando a gente vai num lugar mais movimentado, ela vai fazer o quê? Ela vai correr, ela vai brincar, ela não fica ali pedindo pra poder assistir celular, essas coisas. Então são um outro sacrifício que é difícil no dia a dia. Às vezes dá vontade de deixar a criança 3 horas na TV. Pode ser, mas vale a pena? Não vale a pena. É um sacrifício que na verdade a curto prazo, você já consegue colher uma criança mais tranquila, uma criança que não é irritadiça, que não faz birras toda hora. Então assim, vamos fechar então nessas 5 sacrifícios, pode ser? Então 5 sacrifícios que eu sofro, né, e que eu já sofri mais, que hoje eu colho, que é a rotina de sono, a alimentação da minha filha, cuidar da alimentação, a questão do relacionamento, né, do casamento também, que é muito importante, a questão das telas e estudar sobre maternidade. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar com aquela mãe que tá precisando desse bate-papo da maternidade real, né? Assim, sinta-se acolhida aqui no meu canal. É esse o intuito do canal, né? Acolher mães e motivar mães para que tenham maternidades muito mais saudáveis e muito mais felizes. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!